Irmãos e amigos, por que será que as lápides são feitas de pedra, cimento, concreto? Por que será? Para durar mais tempo, será? Por que não é feito de papelão a lápide? Ou de gesso acartonado lá no templo? Para durar mais tempo, talvez. Mas por que as pessoas querem que dure mais tempo a memória dos seus nomes? As pessoas querem ser lembradas. As pessoas têm esse anseio de uma memória, de deixar uma memória, de deixar um legado, de deixar algo para alguém, para a vida de alguém. Elas querem ser lembradas. E essa ideia de deixar um legado sempre foi forte motivação em todos os seres humanos. Mas o que é um legado? O que é um legado? É algo deixado ou passado a outro. Pode ser um bem de valor mensurável ou um valor imensurável. Pode ser tão grande também, valor imensurável, mas eu digo assim, realmente empírico, não monetário. Pode ser um legado material, com potencial para durar muito tempo, mas que pode não durar nenhuma geração. Pode ter potencial para durar muito tempo, mas pode não durar nenhuma geração. Diante de catástrofes, diante de crises, diante de guerras, diante de pandemias e pandemônios que podem acontecer na vida e raspar tudo aquilo que era para durar muito tempo. Mas também pode ser algo intocável, algo eterno, algo duradouro. E as decisões que nós tomamos diariamente, elas constroem o caráter que deixamos como legado para aqueles que nos observam. As decisões que a gente toma, o estilo de vida que a gente leva, moldando o nosso caráter, vai deixar um legado, uma marca indelével na vida de muitas pessoas. E vale a pena perguntar hoje, agora, antes que seja tarde, qual é o seu legado? Que legado você tem deixado para seus filhos, para a sua geração, para os seus amigos, as pessoas que se aproximam de você? Um pai que teme a Deus, deixa um legado eterno em seus filhos. Um legado que é doado, deixado a partir de um legado recebido. E nós vamos olhar para o Salmo 112. Abra sua Bíblia, esteja aberta aí. E o Salmo 112, ele começa as versões mais antigas com a palavra aleluia. E talvez algumas já vão interpretar o que é o aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Começa com uma exaltação do Deus santo e verdadeiro, do Deus vivo e verdadeiro, de Javé, aqui das Escrituras. E esse salmo é uma poesia, né? Salmo são poesias, muitos deles. E essa poesia aqui, essa poesia sagrada, escrita por esse autor, ele escreveu na forma de um acróstico, essa poesia. O que é um acróstico? É quando você fazia aquela brincadeira na escola com o seu nome, escrever o seu nome e fazer uma frase com cada letra que dá o seu nome. Aí quando você olhava assim, você identificava um nome de você fazia uma cartinha para alguém usando isso. O salmista faz isso aqui. Ele escreve esse salmo com um acróstico do alfabeto hebraico. Cada meio verso desses 10 versículos é uma das letras do alfabeto hebraico em ordem. Então é uma poesia bem elaborada e inspirada pelo Espírito Santo. E também é um recurso mnemônico, né? Um recurso que ajuda as pessoas a memorizarem, técnicas de memorização. Então, usando essas técnicas, ajuda a memorizar o salmo. Por que é importante memorizar o salmo? Para que a palavra de Deus seja inculcada no coração e na mente do povo. Então tinha esses recursos também para ajudar a gente a memorizar a palavra de Deus. E nesses 10 versículos o foco vai ser o louvor a Deus através da vida de um homem que teme ao Senhor. Pois uma vida de temor ao Senhor é o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos e para a nossa geração. O Salmo não é uma exaltação do homem, vai falar do homem que teme a Deus, mas não é uma exaltação do homem. Ele começa com louvar ao Senhor e aponta para a glória de Deus, que é manifesta na vida de um homem que teme a Deus. Porque a vida de um homem que teme a Deus é para apontar para Deus. Então ele vai tratar do legado de um homem de Deus. E nos lembra o Provérbios número 14, o versículo 26, que diz: quem teme ao Senhor
está seguro nele e é refúgio para os seus filhos. O estudo dessa poesia nos permite identificar uma estrutura interessante aqui nesse salmo, desses 10 versículos. Ele começa com a adoração ao Senhor, louvado seja o Senhor. Depois do versículo 1 até o versículo 9, ele faz uma apresentação intercalada entre o que é temer a Deus e as consequências, o resultado de uma vida de quem teme a Deus. Está aqui. E no versículo 10 ele vai montar um contraste de uma vida de alguém que não teme a Deus, do ímpio, do perverso, aquele que rejeita, que ignora o Senhor. E nós vamos olhar para esse salmo destacado aqui, destacando então primeiro o que é o homem que teme a Deus, o que é o temor ao Senhor, quais são os requisitos da vida de um homem que teme a Deus. E depois nós vamos olhar as consequências, os resultados dessa vida. Mas o que é temer ao Senhor? O temor do Senhor é o que no livro de Provérbios marca uma vida sábia. Em Provérbios, a chave de Provérbios é Provérbios capítulo 1, versículo 7, que vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que teme ao Senhor começa a ser sábio, é o princípio da verdadeira sabedoria. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Disciplina está envolvida na sabedoria. Organização, ordem. Capítulo 9, versículo 10 de Provérbios também diz isso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. O conhecimento de Deus vai resultar em discernimento para a nossa vida, para as nossas escolhas, para o nosso futuro. Isso começa temendo a Deus. É o começo da sabedoria. Mas o que é esse temor ao Senhor? O último versículo do Salmo 111 também traz essa lembrança. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E aí ele vai explorar no 112 esse versículo 10 do 111. O temor do Senhor significa andar com Deus. Andar com Deus é a ideia de viver na presença do Pai. Uma vida de comunhão com Jesus, a ponto de saber o que Ele quer para a minha vida, Ele influenciar as minhas decisões, todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas são influenciadas pela vontade de Deus, para aquilo que é melhor para a minha vida, para a glória dEle, para apontar para Ele. Isso é uma vida de temor a Deus. É decidir e escolher seguir esse caminho que agrada a Deus e não agrada somente ao seu coração. O temor do Senhor é uma consciência assustadora da grandeza de Deus. O temor do Senhor é uma consciência assustadora da santidade de Deus, do poder de Deus. Um Deus santo, justo, puro, que não se mistura com o pecado, com a impureza da nossa vida, que fulmina homens, que fez isso muitas vezes. Isso deve nos assustar. Mas é uma mistura de sentimentos, esse temor, também porque Ele é um Deus gracioso, misericordioso, de braços estendidos para o perdão, por meio da sua graça. É uma definição que parece antagônica até esse temor ao Senhor. É um paradoxo. É uma vontade de fugir por medo, mas ao mesmo vontade de correr em direção para se proteger no único que pode nos proteger dele mesmo, que é Ele. Parece confuso isso. Mas só há livramento da ira de Deus nos braços de Deus. Temor ao Senhor envolve também essa emoção, aproximar-se para contemplar, para admirar, para agradecer, um coração cheio. Essa mistura de sentimento. Respeitar o Pai, amar o Pai, aproveitar a presença do Pai. Temor ao Senhor, andar com Ele. Temor do Senhor inclui submissão reverente à vontade dEle, como um verdadeiro adorador. Um adorador por excelência, que nem diria o cantor Nani Azevedo. Por excelência. O verdadeiro adorador é submisso e reverente à vontade do Pai. Isso é um pouco da definição desse termo temor do Senhor. Mas o que na prática, então, algumas coisas eu falei, caracteriza isso. A partir desse salmo, vamos observar as características nesse salmo do temor ao Senhor. Um homem que teme a Deus faz investimentos eternos. Um homem que teme ao Senhor faz investimentos eternos. O que é um investimento eterno? É um homem que investe no relacionamento com o Pai, que investe no relacionamento com a palavra do Pai e com pessoas. Investe em pessoas, investe em vidas, porque vidas são eternas. Investe em vidas, investe no que é eterno. Investe
em algo que ninguém pode tirar de nós, que não tem crise que tira, que não tem doença que tire, que não tem maldição que tire, porque é eterno, que não tem nenhum governo político que tire, que não tem leis, que não tem STF que vai tirar de você, porque é eterno, está nos braços do Pai. E nós vamos olhar aqui no versículo 7, vai ser como o Salmo, ele é uma poesia, ele traz vários conceitos, vai ficar um pouquinho, não vai ser uma sequência. A primeira característica de um homem que teme o Senhor, ele confia em Deus. Por isso confie em Deus. O versículo 7 diz que ele confia plenamente no cuidado do Senhor. Confia plenamente, totalmente no cuidado de Deus. E a confiança aumenta conforme eu convivo. Eu estava conversando com alguém essa semana sobre confiança. E confiança envolve relacionamento. Você não confia em quem você não se relaciona. Você não consegue se relacionar com quem você não confia. Para confiar em Deus, você tem que se relacionar com Ele. Buscar o Pai, orar, ouvir a palavra dEle. A gente quer que Deus fale com a gente, mas a gente não quer ler, estudar a palavra dEle. A palavra é voz de Deus. Deus fala comigo. Relacionamento. Conhecendo quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele faz. Assim eu não vacilarei. Assim eu confiarei plenamente no cuidado do Senhor, pois eu conheço aquele que me dá segurança. Um homem que teme a Deus é resoluto em seu compromisso com Ele. Aconteça o que acontecer, confiarei em Deus. Esse é o nosso desafio. Viver constantemente na presença de Deus. Em todos os momentos. Ciente da nossa incapacidade. Ciente do que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada vocês podem fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer para Ele de valor eterno. Seja no trabalho, seja na nossa casa, seja nas nossas férias, o que a gente vai fazer para o Senhor só pode ter valor se for com Ele. Até mesmo na igreja, principalmente. Precisamos e devemos confiar em Jesus em cada circunstância da nossa vida. Confiar. Lembre-se disso. Se lhe falta confiança, você precisa conhecer mais o seu Deus. Se lhe falta confiança, você precisa se relacionar mais com o seu Deus, para que você possa conhecê-lo e confiar. Um homem que teme a Deus, confia nele e ama a Ele. Por isso, ame a palavra de Deus. O versículo 1 vai dizer: aquele que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Logo no início do Salmo. Quem tem a NVI, a Nova Versão Internacional, ela adiciona o termo grande prazer, para tentar trazer o entendimento do que significa essa palavra original. É algo absoluto, tem prazer em abundância, muita alegria, muita satisfação na palavra, em obedecer aos mandamentos de Deus. Prazer em obedecer. Isso é um temor do Senhor. Não é do dia para a noite. Isso envolve relacionamento, confiança, amadurecimento, para que eu tenha prazer em obedecer ao Senhor, os seus mandamentos. Quem anda com Deus tem convicção de que a Bíblia é a sua palavra. Ouve com fé e obediência. Se alegra, pois confia que é Deus falando. Se é Deus, o Criador do universo, esse ser transcendente, esse ser que é intocável, mas ao mesmo tempo é imanente, se faz presente aqui com a gente. É palpável, eu sinto também. Esse Deus incompreensível, mas que nos permite compreender algo sobre Ele, se revela em Jesus. Esse Deus se revela na Bíblia, deixou para mim. Como eu desprezo isso aqui? Por que eu desprezo o seu mandamento, se Ele sabe o que é melhor para mim? João capítulo 14, versículo 21, Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Quem ama a Deus, ama a palavra de Deus. Lá em Salmo, capítulo 1, capítulo de Salmo, versículo 2 vai dizer que o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado, feliz é aquele homem que medita na sua palavra. Ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então não é você ficar lendo o tempo todo, né? Você fica meditando, aquilo influencia as suas meditações, a sua ação durante o dia, a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, a palavra de Deus, para que por meio dele amadureçam. Busquem na palavra de Deus esse leite que tem todos os nutrientes necessários, não precisa de nenhuma fórmula extra, é a palavra de Deus, para a gente poder amadurecer.
Não, mas eu preciso, né? A gente vai ouvir as vozes que vão dizer, não, mas tem que botar alguma coisa a mais, dá mais água para essa criança, só leite não resolve, teu leite é fraco. A gente ouve muito disso aí, as mães quando estão umas primeiras vezes amamentando, e tem umas pessoas que vêm com essas noias. Mas a palavra de Deus é como um leite materno, é plenamente suficiente para a vida do homem, para tudo que ele precisa. Tudo que nós precisamos para nos relacionar com Deus nessa vida e na eternidade, Ele deixou aqui na Bíblia a palavra dele, o leite espiritual. O homem de Deus que deixa um legado eterno a seus filhos e a sua geração é um homem da palavra, que lidera a sua família e busca em Deus na sua palavra. É humilde para reconhecer que não sabe tudo, que não é um guru em nenhuma área e que precisa de conselhos, de orientação do Espírito Santo, e Deus usa a igreja para isso também. Um homem que teme a Deus, confia nele, ama a Ele, ama a sua palavra e cuida de pessoas. Por isso, irmão, invista, cuide de pessoas também. Esse texto nos traz isso sobre o homem que teme ao Senhor. O versículo 4 vai dizer que ele é compassivo, misericordioso. Misericórdia você não tem com você mesmo, é algo para outra pessoa, e íntegro. O versículo 5 vai dizer que ele empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Tem a ver com os outros também. E o versículo 9, compartilha generosamente com os pobres, com quem precisa, com os necessitados. Um homem que teme ao Senhor, que vai deixar um legado eterno para os seus filhos e para a sua geração. Confia em Deus, ama a sua palavra e cuida, investe em pessoas, porque essas coisas são coisas eternas que nada pode tomar das suas mãos e das mãos de Deus. O homem vive para servir e abençoar, não para guardar, não para acumular e usufruir sozinho. É por isso que Paulo, lá em Gálatas, vai falar, já falei isso até domingo passado, que a nossa carne milita contra o Espírito. A nossa vontade natural não é fazer a vontade de Deus, é uma militância, é uma resistência para fazer a vontade de Deus. Precisamos alimentar o Espírito Santo, porque a nossa carne, os nossos desejos querem ser servidos. Nós somos ensinados pela nossa cultura a desenvolver, a enriquecer, a ter bens, para que pessoas nos sirvam, e não para que a gente sirva a outros. E a palavra de Deus é contrário. O homem que tem bens, que tem posses, glória a Deus por isso, usufrua, mas seja generoso. Você é um canal de bênção para servir e abençoar outras vidas. Servir e proteger. Servir e proteger. Quem fala assim, qual é a missão, né? Muitas brigadianas, polícia, servir e proteger. Essa deve ser a missão de um homem para a sua família. Servir e proteger a minha família e as pessoas. Servir e proteger. Essa é a vida de Cristo em nós. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, Jesus, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso, Provérbios nos lembra: fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providenciem que recebam justiça. Irmãos, isso aqui é o calcanhar de Aquiles e muito crentão da direita. Não, a justiça, o sistema, e a gente vai, não tem eu o que fazer, cada um por si, propriedade privada. A Bíblia nos ensina a cuidar do pobre, do necessitado, aqueles que não têm como se defender, não têm voz. Deus dá voz para outras pessoas, para que possam ser voz para esses desamparados. Talvez o seu status, a sua carreira, a sua poupança, a sua posição na empresa, a influência que você tem não é à toa. Não é à toa. Invista em pessoas. Esse Salmo 112 destaca isso no temor do Senhor. Compassivo, misericordioso, generoso, servir e abençoar. E essa generosidade se transmite também como um legado aos nossos filhos e à nossa geração. O Salmo vai mostrar mais isso. O nosso alvo é que os nossos filhos sejam bênção, para que eles não entrem nessa cultura do ser servido, mas que eles possam servir, ser como Jesus.
filhos que sirvam, filhos que empreendam, filhos que enriqueçam para servir, filhos que não queiram enriquecer, mas queiram entregar a sua vida em outras áreas. Tem várias atividades profissionais, mas todas para servir a humanidade, representando Jesus Cristo nessa terra e ser plenamente realizado. Homens e mulheres tendem a ser egoístas, vivendo para si mesmos. Essa é a nossa natureza, esse é o caminho normal da humanidade. Viver para mim, pensar em mim somente. Mas a vida do Filho de Deus é para abençoar outros, é de dedicação ao próximo. O homem que deseja deixar um legado eterno anda na presença do Senhor, teme a Deus, confia em Deus, ama a sua palavra e abençoa, cuida de pessoas ao seu redor. Paixão pelo Pai, paixão pela palavra de Deus e paixão por pessoas, coisas eternas que ninguém pode tomar da nossa mão. Isso é um legado que fica, que não dura uma geração, quando dura, não dura 2, 3 gerações. E uma vida assim só é possível por meio de Jesus Cristo, só é possível por meio de uma rendição a Deus, porque isso é o reflexo da vida de Cristo. Não é possível ter uma vida assim sem ser como Jesus. É por isso que Paulo vai nos lembrar: já não sou mais eu quem vivo, fui crucificado com Cristo, morri para que a vida de Cristo eu viva. Agora a vida que eu vivo é a vida de Jesus. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida de Cristo é essa deve ser a nossa vida, vida plena, realizada, vida de um homem, de uma mulher que teme a Deus e que vai deixar um legado eterno para a sua geração. Quais são os resultados de uma vida de quem teme ao Senhor, nesse legado eterno? O Salmo vai destacar a bênção desfrutada para aqueles que andam com o Senhor, que confiam nele, que amam sua palavra e que investem em pessoas, se preocupam em abençoar os outros. Primeiro, versículo 2 vai dizer que seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Um dos principais privilégios de um legado são descendentes abençoados. Quem quer deixar algo para que as pessoas sejam abençoadas. Quero deixar algo para meus filhos, para que eles usufruam de uma bênção. Seus filhos serão abençoados, bem-sucedidos em toda a terra, com o caráter de Jesus. Não existe bênção maior do que ver nossos filhos amando e andando no caminho de Deus. João escreve isso falando aos filhos espirituais, lá na sua carta, terceira carta, capítulo único, versículo 4, ele diz: eu não poderia ter maior alegria que saber que os meus filhos têm seguido a verdade. Ele não queria uma notícia de que seus filhos prosperaram e montaram um império num certo lugar de Roma e têm influenciado, estão fazendo isso e aquilo, mas não, eu quero saber se eles têm seguido a verdade. Isso é a maior alegria que a gente pode dar ao Pai, a um Pai e ao Pai, permanecer na verdade. E é o maior legado que podemos deixar para nossos filhos, permanecer na verdade. Vale a pena lembrar que o nosso maior legado para a humanidade são os nossos filhos. Há aquela pergunta famosa que tem o seu espaço e uma devida correspondência para se pensar nisso, né? E a gente fala: que mundo estamos deixando para nossos filhos? E isso é usado muito, como a gente usa em pensamento mais... como é que é? As palavrinhas? Ecológico, respeitável, e é realmente considerável. E nós pensamos: que mundo estamos deixando para os nossos filhos? Mas é interessante pensar o inverso dessa pergunta: que filhos estamos deixando para o mundo? Que filhos estamos deixando para o mundo? Para a geração que está vindo aí depois de nós, que já está aí. Que filhos temos deixado para o mundo? Eu estou preocupado em usar um copo de papel ou de plástico para que meu filho tenha mais 50 anos na Terra? Eu estou preocupado em que meu filho saiba como usar, o porquê usar isso e o que fazer com essas questões de bens, ecologia, a partir da orientação da palavra de Deus. Que filhos nós temos deixado para o mundo? Que geração? Um homem que teme a Deus vai trazer alegria para os seus filhos. Um pai presente teme a Deus. Um pai que teme a Deus é um pai presente. Seu temor ao Senhor traz alegria para os filhos. Um homem que teme a Deus
a palavra garante, seus filhos vão ser alegres se você honrar a palavra de Deus. Porque isso envolve a paternidade, envolve esse cuidado. O homem que teme a Deus é próspero. Versículo 13 diz: em sua casa haverá riqueza e prosperidade. Glória a Deus. Aqui o pessoal gosta de dar um glória a Deus. Prosperidade, riqueza. Mas a despeito de tudo que existe de besteira, de mentira, de falácia, de falsos mestres em relação ao uso da palavra de Deus como um recurso, um subterfúgio para ganhar dinheiro, para prosperar na vida, usar a palavra de Deus para prosperar, a despeito de todas essas mentiras que existem, de enganadores que usam placas de igreja para explorar pessoas gananciosas também, porque querem dar para ganhar. A gente fica com pena de pessoas que são enganadas, mas muitas vezes elas querem barganhar com Deus. E na sua ignorância, infelizmente, por falta de conhecimento da palavra, são enganadas e levadas por enganadores, falsos mestres. Mas, independente disso, a palavra de Deus nos mostra isso. Há sim riqueza e prosperidade na vida de um homem que teme a Deus. E o livro de Provérbios ensina esse princípio. O estilo de vida que um homem de Deus leva é lógico, é racional, vai trazer prosperidade para ele. Um homem justo, um homem que evita vícios, um homem que não desperdiça seus bens de forma fútil, um homem que não gasta além das condições que tem, que planeja as suas finanças, que sabe quanto entra, sabe quanto sai. Isso é automático. Se seguir esses princípios, há muito mais chance de ter riquezas e prosperidades, bens materiais. Realmente. E Deus abençoa, além disso também Deus abençoa materialmente seus filhos quando lhe convém. Mas, acima disso, da riqueza e da prosperidade material, está aqui intimamente ligado o contentamento. Eu estou realizado com o que Deus me deu? Contentamento, satisfação em Deus. Tem muita gente que tem muito, tem muita gente que tem muito, mas continua a querer mais, insatisfeito, nunca saciado. Essa riqueza não tem a ver com o quanto você tem, mas do que você não precisa. Não tem a ver com o quanto você tem, mas que você precisa de menos. Porque riqueza não é ter muito, é precisar de menos. Essa é a riqueza que Deus nos ensina. Não é eu quero. É quanto menos você diz, eu preciso. Não preciso. Trocar de carro, carro do ano. Não preciso do carro do ano. Por que eu preciso do carro do ano? Não preciso nesse ano. Eu pego o carro do ano. O meu carro é do ano, de 2008. É o carro do ano. Daquele ano. Enfim, eu não preciso. Quanto menos preciso tiver nas nossos desejos, concepções, mais rico você é. Mais satisfeito e contente em Deus. É fato que há necessidades e Deus nos supre. E usa o corpo de Cristo para isso, em humildade, podermos suprir uns aos outros, irmãos. O Salmo continua: o homem que teme a Deus tem direção de vida. A luz brilha na escuridão para o justo, ou parafraseando isso, a luz no fim do túnel para o justo. Para aquele que é justo, tem uma luz no fim do túnel. Ele tem direção, ele sabe para onde ir. Porque ele é justo, ele busca a palavra de Deus. O homem que teme a Deus tem orientação de Deus. Tem um mapa para o labirinto dessa vida, confusa, complexa. Nós temos um mapa. É a ovelha que ouve a voz do bom pastor, conduzindo para os melhores campos, mas que muitas vezes passa por vale da sombra da morte para chegar aos melhores campos. A boa ovelha que ouve a voz de Deus, que ouve a voz do seu pastor. Esse homem serve como guia para a sua família, para a sua geração. Não fica perdido na vida. Cada vez menos vem pensamentos para você: o que eu vou fazer da minha vida? Que rumo minha vida está levando? Esse tipo de pensamento não corre na mente de um homem que teme a Deus, porque tem direção dele. Eu sei que é comum a nós pensarmos isso. O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde está indo a minha vida? Mas nós temos onde buscar a direção e a orientação na palavra de Deus. O homem que teme a Deus tem estabilidade. O versículo 6 diz: não será abalado. O versículo 7 diz: não teme más notícias. Observe que a Bíblia não diz que não terá más notícias. Aqui já a gente fica meio preocupado até. A Bíblia não diz que o homem justo que teme a Deus jamais terá más notícias, mas diz que não teme as más notícias, não será abalado. O homem que teme a Deus vai ter períodos de trevas,
períodos de más notícias, períodos de tristeza profunda, de mágoa. Mas quem está firme, quem ouve o Jovem Pan aí está em alta o mas quem ouve a voz de Jesus não é derrubado diante do que parece ser más notícias. Quem ouve a voz de Deus se mantém em pé. Quando chegam as más notícias, quando chegam as surpresas desagradáveis, podemos sofrer, podemos fraquejar, mas sabemos onde encontrar reforço. Quem nos levanta, quem nos coloca de pé e nos mantém de pé, nós temos onde nos encontrar, temos essa esperança. Temos de Davi, quando perseguido por Saul e correndo o risco de vida, de ser morto, ele fugiu, ele teve que correr, ele não se desesperou, fez algumas besteiras no caminho, mas ele não se desesperou, ele confiava em Deus, temia ao Senhor, mesmo em risco de morte. Agora Saul, quando soube da ameaça dos filisteus entrando no reinado dele, no reinado de Israel, qual é a primeira coisa que ele faz no desespero? Vai procurar uma cartomante, uma bruxaria, para poder entender o que ele tem que fazer. Em vez de buscar os sacerdotes do Senhor, a palavra de Deus, dobrar os seus joelhos e buscar ao Senhor, ele busca um recurso humano, desesperado. Que temor é esse? Que temor a Deus é esse que faz você procurar ajuda em qualquer outro lugar que não Deus quando o desespero bate à sua porta? Trancado no quarto, chorando sozinho, vou me afogar no Netflix, na pipoca e no brigadeiro. Ou coisas muito piores, eu estou sendo aqui irônico, né? Coisas muito piores que você vai procurar, que não em Deus e na família de Deus. Ajuda em meio ao sofrimento. Provérbios capítulo 12, versículo 13 diz: ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, uma vida longe de Deus, uma vida falsa, uma vida enganada, nem sempre intencionalmente, mas enganado pelo seu próprio coração. Ninguém consegue se firmar, mas não se pode desarraigar o justo, não se arranca, ele tem raízes profundas na rocha que é Cristo Jesus, e não será arrancado por qualquer tempestade. O homem que teme a Deus recebe o cumprimento da profecia de Isaías, que diz: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele que confia em ti, porque ele confia em ti. Se você confia no Senhor, ele te guarda em paz. O homem que teme a Deus recebe honra. E eu falo homem aqui, eu estou falando homem e mulher, gente, é uma unidade. Recebe honra, o versículo 9 diz: terá influência e honra. E a palavra aqui, traduzida pela NVT, é influência e honra. Outras versões trazem poder, né? RA e a NVI. E a tradução literal dessa palavra aqui seria chifre. Terá o seu chifre levantado em glória. Chifre dos animais era símbolo de poder, símbolo de exibição de poder, de vitória. E esse texto aqui, ele está projetando a imagem de um animal vitorioso numa batalha, que exibe a sua glória, o seu chifre vitorioso. Isso é uma honra, isso é uma figura aqui nesse texto, que para nós entende que o homem será honrado, o homem terá reconhecimento do seu poder. Não é algo pelo qual nós buscamos, nós não buscamos o reconhecimento, não lutamos por isso. É fruto da bondade de Deus, de temer e obedecer e buscar a Deus. Não é um prêmio da bondade de Deus, mas é a honra de Deus para aqueles que o honram pela sua graça. O homem de Deus tem um legado eterno, o homem que teme a Deus. E aí o versículo 3 vai nos dizer: suas ações permanecerão para sempre. O versículo 6 diz que sua lembrança durará por muito tempo. O versículo 9 diz que sua lembrança também durará por muito tempo. Serão lembrados para sempre, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Quando a Bíblia traz a ideia de preservação do nome, isso tem forte elemento cultural com a honra. Seu nome será preservado. Quando você queria acabar com a honra de alguém, você eliminava todos os filhos homens daquela sociedade para que o nome não fosse preservado. E aquele cara ficava vivo para ver seu nome morrer nele. E a honra dele acabava ali, não seria mais lembrado. Deus fala que terá seu nome lembrado. Honra para sempre. Esse é o nosso maior legado. Consiste em ter o nosso nome lembrado para sempre, porque está escrito no livro da vida. A salvação em Cristo Jesus. E nada do que a gente faz para Jesus é em vão, irmãos.
Nada do que a gente faz para Jesus é em vão. Ele mesmo nos garante isso. 1 Coríntios capítulo 15, 58 diz: meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Pois vocês sabem que nada do que fizerem para o Senhor será inútil. Não é inútil. Deus honra. Deus nos honra quando fazemos para Ele. Porque a gente às vezes mascara coisas que a gente faz para Deus, mas é para nós. Tem muita gente fazendo coisas para Deus, entre aspas, trabalhos para Jesus, mas quer se projetar, quer ganhar aplausos, quer ganhar fama, seguidores, quer carreira, eu quero viajar, eu quero ser conhecido, eu quero cantar para aparecer. Tem muita gente que se projeta para satisfazer os seus anseios através da espiritualidade. Mas o que Deus quer satisfazer o seu coração através da verdadeira espiritualidade que está em Cristo Jesus, para que nada do que você faça para Ele seja inútil. Memórias e ações que não poderão ser apagadas, pois foram escritas para Deus e para pessoas, coisas que não se perdem, eternas. Não para receber um tapinha nas costas. Talvez você pode não receber aqui o reconhecimento, o tapinha nas costas, uma medalha que você talvez gostaria. Deus nos dá o privilégio de ter algumas dessas medalhas aqui, mas as melhores e maiores estão guardadas na eternidade junto com Ele, na presença completa dele, sem a presença do pecado. O Salmo termina com um versículo de contraste, o versículo 10, que diz: o perverso verá isso e ficará furioso, rangerá os dentes de raiva e desaparecerá, seus desejos serão frustrados. Tudo que o justo recebe, o ímpio perde na palma das suas mãos, corre pelos seus dedos. Eles perecem sem esperança no anonimato do céu. Podem não ser anônimos aqui, mas são desconhecidos no céu, diante de Deus. Perecem e são eternamente frustrados. Por isso que nós não podemos nos surpreender com o que a gente vê aqui, com pessoas que a gente vê aqui. É uma frase de um autor, Ronaldo Lidório, no livro Liderança e Integridade, que ele diz que nós seremos surpreendidos. Porque não, que nós nos surpreendemos aqui com homens e ministérios que não surpreendem a Deus. Nós nos surpreendemos com homens e ministérios que não surpreendem a Deus. Que são humanos, castelos de areia. Por isso precisamos ter o nosso coração diante do Senhor e deixar o Espírito Santo dele trazer à tona o que precisa mudar. Porque o temor do Senhor produz um legado eterno. O justo deixa boas lembranças, mas o nome do perverso apodrece. Provérbios 10, 7. O temor do Senhor produz um legado eterno. Um homem que teme a Deus verdadeiramente é um pai presente. É um pai que deixa marcas eternas e boas na vida dos seus filhos. O Salmo vai falar da vida de um homem que teme a Deus, que busca Deus e tem uma vida que se parece com a vida de Jesus, aponta para Jesus, glorificando a Deus. E aqui está essa conexão inegável entre o Salmo 111 e 102. Tem uma conexão muito interessante aqui. O Salmo 111 vai falar de Deus, da sua glória e dos seus atos. O Salmo 112 fala do homem temente a Deus, da glória de Deus por meio da vida desse homem, que tem os atos semelhantes aos atos de Deus e que é verdadeiramente feliz. Deus é louvado aqui no Salmo 112 pela manifestação da sua glória na vida das pessoas que o temem e o honram. No Salmo 111, ele é honrado pelos seus próprios atos, e os atos estão em conexão. O Salmo 111 também é um acróstico do alfabeto hebraico. O Salmo 111 fala do grande Pai, o Pai presente e infalível. O Salmo 112 fala dos filhos do Pai eterno, que são os pais terrenos, e tem em quem se espelhar para serem presentes, para serem representantes de Deus. Um Pai que busca intimidade com um Pai presente e perfeito, para ser um Pai terreno presente, para ser Deus com pele, como nós falamos semana passada, para os seus filhos e para essa geração. Somente assim seremos pais presentes. Somente se olharmos para o Salmo 111, quem é Deus, conseguiremos ser o que o Salmo 112 propõe para nós, um homem que teme a Deus.
temor ao Senhor, confiando nele, amando sua palavra, servindo e cuidando de pessoas e usufruindo de bênçãos aqui, nesse tempo presente, sendo lembrado não por uma lápide de concreto, mas sendo lembrado por um legado eterno na vida dos seus filhos e da sua geração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Essa distinção que o Salmo faz entre o justo e o ímpio, entre o perverso e o justo, talvez na nossa cabeça pode correr de ser uma pessoa justa, e nós não somos, nós falhamos na nossa justiça. Mas quando o Salmo fala, quando a Bíblia fala do justo, é aquele que confia em Deus, que busca a justiça de Deus. Porque nós, como vocês já sabem, já foi falado aqui, nós não conseguimos uma justiça que honra a Deus. Esse filho é justo, o Eduardo é justo o suficiente, o Lucas é justo o suficiente, o Guilherme é justo o suficiente, o Robert é justo o suficiente. Não, Deus não vai falar isso. Ele vai dizer, eles reconhecem que não são justos o suficiente, mas recebem a justiça de Deus, de Jesus, que viveu uma vida perfeita e justa, e ela é imputada, colocada sobre nós, e é por isso que nós somos justos, por causa da justiça de Deus, que vai transformando a nossa vida para sermos justos diante de Deus. Essa é a justiça. O perverso não é só quem faz maldade, porque eu e você também fazemos de vez em quando, talvez não tão ruins quanto o noticiário pode mostrar, mas pecados. Todo aquele que comete pecado ofende a Deus, seja do que vai para o noticiário, ou seja daquele que fica no seu quarto sem ninguém saber. Mas o perverso é aquele que não reconhece, que não busca, que não quer mudança e que vive por conta própria, na sua arrogância, no seu orgulho. O justo reconhece que precisa de Deus. Preciso de Ti, Senhor, não posso viver distante de Ti, eu preciso de Jesus. E a justiça de Jesus é que nos leva a ser aceitos pelo Pai eterno presente. Amém?